A Saga dos Capelinos, Volume 5. Moisés. Albert Paul Daoui. Prólogo. Capela, 3700 AC. A estrela de Capela fica distante 42 anos-luz da Terra, na constelação do Cocheiro, também chamada de Cabra. Esta bela e gigantesca estrela faz parte da Via Láctea, galáxia que nos abriga, e a distância colossal entre Capela e o nosso Sol é apenas um pequeno salto nas dimensões grandiosas do universo. Nossa galáxia faz parte de um grupo local de 20 e poucos aglomerados fantásticos de 100 a 200 bilhões de estrelas, entre as quais o nosso Sol é apenas um pequeno ponto a iluminar o céu. Capela é uma bela estrela, cerca de 14 vezes maior do que o Sol, com uma emanação de calor levemente abaixo de nosso astro-rei. É uma estrela dupla, ou seja, são dois sóis, um muito grande e outro menor, que gravitam em torno do outro, formando uma unidade, e, em volta deles, num verdadeiro balé estelar, um cortejo planetário constituído de inúmeros planetas, luas, cometas e asteroides. Há cerca de 3700 a.C., num dos planetas que gravitam em torno da estrela dupla Capela, existia uma humanidade muito parecida com a terrestre, à qual pertencemos atualmente, apresentando notável padrão de evolução tecnológica. Naquela época, Atlante, nome desse planeta, o quinto a partir de Capela, estava numa posição social e econômica global muito parecida com a da Terra do século XX d.C. A humanidade que lá existia apresentava graus de evolução espiritual extremamente heterogêneos, similares aos terrestres do final do século XX, com pessoas desejando o aperfeiçoamento do orbe enquanto outras apenas anelavam seu próprio bem-estar. Os governadores espirituais do planeta, espíritos que tinham alcançado um grau extraordinário de evolução, determinaram que Atlante passaria por um extenso expurgo espiritual. Seriam retiradas do planeta, espiritualmente, as almas que não tivessem alcançado um determinado grau de evolução. Elas seriam levadas para outro orbe, deslocando-se através do mundo astral, onde continuariam sua evolução espiritual, através do processo natural dos renascimentos. No decorrer desse longo processo, que iria durar cerca de 84 anos, seriam dadas todas as oportunidades de evolução aos espíritos, tanto aos que já estavam jungidos à carne, como aos que estavam no astral, dimensão espiritual mais próximo da material, através das magníficas ocasiões do renascimento. Aqueles que demonstrassem endurecimento em suas atitudes negativas perante a humanidade atlante seriam retirados, gradativamente, à medida que fossem falecendo fisicamente, para um outro planeta que lhes seria mais propício, possibilitando que continuassem sua evolução num plano mais adequado aos seus pendores ainda primitivos e egoísticos. Escolheram, para coordenar esse vasto processo, um espírito do astral superior chamado Varuna Mandrika, que formou uma equipe atuante em muitos setores para apoiá-lo em suas atividades. Um planejamento detalhado foi encetado de tal forma que pudesse abranger de forma correta todos os aspectos envolvidos nessa grave questão. Diversas visitas ao planeta que abrigaria parte da humanidade de Atlante foram feitas, e, em conjunto com os administradores espirituais desse mundo, o expurgo foi adequadamente preparado. Atlante era um planeta com mais de 6 bilhões de habitantes e, além dos que estavam renascidos, ainda existiam mais alguns bilhões de almas em estado de erraticidade. O grande expurgo abrangeria todos, tanto os renascidos como os que estavam no astral inferior, e, especialmente, aqueles mergulhados nas mais densas trevas. Faziam também parte dos candidatos ao degredo, os espíritos profundamente desajustados, além dos assassinos enlouquecidos, os suicidas, os corruptos, os depravados e uma corja imensa de elementos perniciosos. Varuna, espírito nobilíssimo, que fora político e banqueiro em sua última existência carnal,
destacara-se por méritos próprios em todas as suas atividades profissionais e pessoais, sendo correto, justo e íntegro. Adquirira tamanho peso moral na vida política do planeta que era respeitado por todos, inclusive por seus inimigos políticos e adversários em geral. Este belo ser, forjado no cadinho das experiências, fora brutalmente assassinado por ordem de um déspota que se apossara do Império Uruquian, um dos maiores daquele mundo. Atlante era um planeta muito maior do que a Terra, e apresentava algumas características bem diferentes do nosso atual lar. Sua gravidade era bem menor, assim como a sua humanidade não era mamífera e, sim, oriunda dos grandes répteis que predominaram na pré-história Atlante. A atmosfera de Atlante era bem mais dulcificante do que a agreste e cambiante atmosfera terrestre. Tratava-se de um verdadeiro paraíso, um jardim planetário, complementado por uma elevada tecnologia. As grandes distâncias eram percorridas por vimanas, aparelhos similares aos nossos aviões, assim como a telecomunicação avançadíssima permitia contatos tridimensionais em videofones com quase todos os quadrantes do planeta, além de outras invenções fantásticas, especialmente na área da medicina. Os atlantes estavam bastante adiantados em termos de viagens espaciais, já tendo colonizado as suas 2 luas. Porém essas viagens ainda estavam na alvorada dos grandes deslocamentos que outras civilizações mais adiantadas, como as de Carion, já eram capazes de realizar. Carion era um planeta do outro lado da Via Láctea, de onde viria, espiritualmente, uma leva de grandes obreiros que em muito ajudariam Varuna em sua árdua missão. Todavia, espiritualmente, os atlantes ficavam muito a desejar. Apresentavam as deficiências comuns à humanidade da categoria média em que se encaixam os seres humanos que superaram as fases preliminares, sem ainda alcançarem as luzes da fraternidade plena. Havia basicamente 4 raças em Atlante: os azuis, os verdes, os púrpuras e os cinzas. Os azuis e verdes eram profundamente racistas, não tolerando miscigenação entre eles, e acreditando que os cinzas eram de origem inferior, podendo ser utilizados da forma como desejassem. Naquela época, a escravidão já não existia, mas uma forma hedionda de servilismo econômico persistia entre as nações. Por mais que os profetas atlantes tivessem enaltecido a origem única de todos os espíritos no seio do Senhor, nosso Pai amantíssimo, os atlantes ainda continuavam a acreditar que a cor da pele, a posição social e o nome ilustre de uma família eram corolários inseparáveis para a superioridade de alguém. Varuna fora o responsável direto pela criação da Confederação Norte-Ocidental, que veio gerar novas formas de relacionamento entre os países membros e as demais nações do globo. A cultura longamente enraizada, originária dos Condalinos, raça espiritual que serviu de base para o progresso de Atlante, tinha uma influência decisiva sobre todos. Os governadores espirituais resolveram criar ondas de choque, físicas, como guerras, revoluções e massacres, culturais, como peças teatrais, cinema e livros, e, finalmente, telúricas, como catástrofes que levassem as pessoas a modificarem sua forma de agir, de pensar e de ser. Aqueles, cujo sofrimento dos outros e os seus próprios não os levaram a mudanças interiores sérias, foram deportados para um distante planeta azul que os espíritos administradores daquele jardim ainda selvático chamavam de Terra. Esse processo, envolvendo quase 40 milhões de espíritos que foram degradados para a Terra, que foram trazidos à Terra por volta de 3700 a.C., foi coordenado por Varuna Mandrakan e sua equipe multissetorial. Os principais elementos de seu grupo foram Oriel, uma médica especializada em psiquiatria, sendo a segunda em comando, Gebrandon, uma alma pura que atingira a maioridade espiritual em outro planeta sem ser Atlante, e Vatragan, chefe dos guardiões astrais que, em grande números, vieram ajudar Varuna a trazer os degradados. Além desses personagens,
Havia Radziel, Sandalpon, Sraoz e sua mulher Mkara, espíritos que muito ajudariam os capelinos, e também a belíssima figura de Lashmei, espírito do mundo mental de Carion, que, mais tarde, rebatizada como Panuil, seria o espírito feminino mais importante para a evolução da Terra, coordenando vastas falanges de obreiros em permanente labuta para a consecução dos desígnios dos maiores. Os capelinos foram trazidos em levas que variavam de 20.000 pessoas até grandes transportes de 200 e poucas mil almas. Vinham em grandes transportadores astrais, que venciam facilmente as grandes distâncias siderais, comandados por espíritos especialistas, sob a direção segura e amorosa dos maiores. A Terra, naquele tempo, era ocupada por uma pleiade de espíritos primitivos que serão sempre denominados de terrestres para diferenciá-los dos capelinos, que vieram degradados para que evoluírem e fazerem evoluir. Uma das funções dos capelinos, aqui na Terra, era serem aceleradores evolutivos, especialmente no terreno social e técnico. Mesmo sendo a escória de Atlante, eles estavam à frente dos terrestres em termos de inteligência, aptidão social e intelectual e, naturalmente, sagacidade. Os terrestres, ainda muito embrutecidos, ingênuos e apegados aos rituais tradicionais, que passavam de pai para filho, pouco ou nada criavam de novo, sendo que cada geração repetia o que a anterior lhe ensinara, de forma muito similar à que vemos entre nossos silvícolas, que repetem seus modos de vida, há milhares de anos, sem nenhuma alteração. Havia entre os exilados um grupo de espíritos que, em Atlante, se intitulavam de alambaques, ou seja, dragões. Esses espíritos, muitos deles brilhantes e de inteligência aguda e afiada, eram vítimas de sua própria atitude negativa perante a existência, preferindo ser críticos atores da vida. Muitos deles foram efetivamente injustiçados quando em vida e, por causa de fatos acontecidos em eras prístinas, aferravam-se a atitudes demoníacas perante os maiores. Esses alambaques tinham desenvolvido uma sociedade de desregramentos e abusos, sendo utilizados pela justiça divina como elementos conscientizadores dos seres que cometiam atos cujo grau de vilania seria impossível de descrever. Essa súcia, todavia, era filho do Altíssimo e, mesmo sendo candidata à deportação, deveria ser os artífices do exílio. Como eles dominavam vastas legiões de espíritos embrutecidos na prática do mal, era-lhes mais fácil comandá-los do que os guardiões astrais, que não existiam em número suficiente para uma expedição punitiva. Por causa disso, Varuna e seu guardião Morvatragan foram até as mais densas trevas, numa viagem inesquecível, para convidar os poderosos alambaques a unirem-se a eles e ajudarem as forças da evolução e da luz a triunfarem. Varuna, através de sua atitude de desprendimento, de amor ao próximo e de integridade e justiça, foi acolhido, após algum tempo, pela maioria dos alambaques como o grande mago, o Micael, nome que passaria a adotar como se forma de renovação que ele mesmo se impôs ao vir para a Terra. A grande missão de Micael era não só a de trazer os quase 40 milhões de almas capelinas para o exílio, mas também, principalmente, fundamentalmente, levá-los de volta ao caminho do Senhor, totalmente redimidos. No grande batismo que Varuna e Lashmei promoveram, muitos foram os que trocaram de nome para esquecerem Atlante e se concentrarem no presente, na Terra. Varuna tornou-se Micael, o arcanjo dominador dos dragões. Lashmei passou a se chamar Panuel, a face de Deus. Gebrandon, de Rafael, Vatragan, também conhecido entre os seus guardiões como Indra, tornou-se Gabriel, o arcanjo Gabriel. Vaio, seu lugar-tenente, passou a se intitular de Samael, que foi, muitas vezes, confundido como o mítico Lúcifer, o portador do Achote, o carregador da luz. O início da grande operação de redenção na Terra foi na Suméria, quando Nimrod, espírito capelino renascido, conseguiu, entre atos terríveis e maldades tétricas, implantar a primeira civilização em Uruk.
Os alambaques, entretanto, que tinham não só a missão de trazer os degredados como também de guiá-los, estavam excessivamente soltos, o que faria com que Micael ordenasse a alteração dos padrões de comportamento dos dragões para fazê-los ser não somente guias de lobos, chefes de matilhas, mas também modificarem seu íntimo para se tornarem cordeiros de Deus. No grande planejamento, ficou estabelecido que a Suméria seria o primeiro lugar, devido às enormes facilidades para se desenvolver uma sociedade onde a agricultura seria a pedra angular, devido ao fértil vale criado pelo transbordamento dos dois rios irmãos, o Tigre e o Eufrates. Outros locais também foram programados de forma que a vinda dos capelinos influenciasse várias regiões do globo, tais como a Europa, inicialmente através dos celtas, a Índia, através do Vale do Hindu, e, posteriormente, outros povos indo-europeus, e, no Extremo Oriente, a Tailândia e a China. Uma das regiões que se tornaria de suma importância para o desenvolvimento da cultura, tecnologia e civilização mundial viria a ser o Kemet, outra região que for escolhida para a imersão na matéria dos espíritos capelinos. Seria nessas longínquas plagas que essas almas conturbadas viriam a estabelecer uma civilização monumental, de proporções absolutamente grandiosas. Os maiores decidiram que o Kemet seria coordenado por Gabriel e que os alambaques teriam um papel preponderante no desenvolvimento. Deste modo, a civilização foi implantada no Kemet através de muitas lutas, marchas e contramarchas. Muitos capelinos renasceriam para se tornarem deuses como Ra, Ptah, Sekhmet, Tefenu e Osíris, o mais doce dos seres daquele tempo chamado de Ara dos deuses. Após terríveis momentos de guerra fratricida, o Kemet desmembrou-se, tornando-se duas terras. Seria preciso que aparecessem heróis truculentos como Zequem, o rei escorpião e Narmer, seu irmão e sucessor, para unificar novamente aquilo que, Tajupartak, tenebroso Alambaque, na existência de Alia, unira. Aventuras repletas de guerras, combates, traições e ardis, finalmente levam à união do Kemet e o Egito, numa grande nação de monumentos tão portentosos que nem o tempo é capaz de apagar. Após se terem passado mais de 2000 anos desde que os capelinos tinham sido trazidos, a civilização, mais uma vez, estava estagnada. Os administradores espirituais iniciaram, então, uma série de movimentos migratórios na Terra, com o intuito de mesclarem povos, raças e, sobretudo, culturas e tecnologias. Com isto, por volta de 1800 a.C., iniciou-se um enorme movimento migratório em todo o planeta, tendo alcançado todos os rincões da Terra, inclusive a própria América, ainda não descoberta pelos europeus, mas habitada pelos povos de origem mongol, nos quais os espíritos superiores construíram grandes civilizações, usando os alambaques capelinos. Foram eles que construíram as pirâmides do novo continente. Na Eurásia, os povos foram movimentados utilizando-se espíritos renascidos com grandes missões como Rama, na Índia e vários outros, que a história esqueceu de registrar, guias espirituais que orientavam os povos a seguirem por certos caminhos e fenômenos de origem natural como secas, terremotos e inundações, que obrigavam os povos a saírem de suas localidades. O Azogan foi um guardião especializado nas hostes de Vayu e lidera a incumbência de guiar uma pequena e esfacelada tribo do Vale do Kuban, no Cáucaso, até Arã, no norte da Mesopotâmia. Ele o fez e tornou-se conhecido entre os Hurritas, os descendentes de Uri, como Yahvé, eu sou, Deus da guerra, da vingança, dos emboscadas e dos trovões. Com o decorrer dos tempos, o Azogan renasceu e tornou-se Kalantara, uma sacerdotisa de Shiva, exatamente quando Rama invadia a decaída região do rio Hindu, onde antes florescera a civilização Sindhi, de Harappa e Mohenjo-Daro. Alguns séculos depois, tornar-se-ia um guerreiro e político hitita chamado Pusarma, tendo tido morte prematura. Enquanto isto,
Os espíritos superiores, monitorando a evolução terrestre, encontraram em Avram um seguidor fanático e empedernido de Yahvé. Usando o nome do deus Urrita, os espíritos superiores o transformaram numa divindade única e superior aos demais deuses da região. Avram, depois chamado de Avrão, deu origem a uma grande quantidade de filhos, que se espalharam pela região de Canaã e localidades vizinhas. Itsaque, seu filho, deu origem a gêmeos, Esaú e Jacob, e este a 12 filhos que, junto com os Ixos, foram para o Quemete, Egito. Um dos seus filhos, Iosep, notabilizou-se como Tsafenate Paneaque, tendo sido Tati primeiro-ministro, do faraó Ixuquian, ajudando a debelar uma terrível seca que assolou a região. Tendo ido para o Quemete, os descendentes de Jacob, também conhecido como Israel, aquele que luta com Deus, formaram uma grande tribo, que ficou conhecida na história como os Hebreus. Havia chegado o tempo das novas e grandes mudanças e os espíritos novamente se reuniram para determinarem mais algumas ações em prol da humanidade. Prefácio. Astral Superior, 1280 a.C. De nada adianta tergiversarmos. O resultado final é que a experiência de Akhenaton não conseguiu ainda implantar o monoteísmo entre os homens. O comentário fora feito em tom severo por Mitratum, num plenário onde se congregava uma grande quantidade heterogênea de espíritos, desde guias espirituais até planejadores evolutivos de grupos sociais. A Assembleia estava se reunindo 70 e poucos anos depois da morte de Akhenaton, para definir os caminhos a serem trilhados pelos diversos grupos de raças e culturas que compunham a numerosa família humana. O auditório havia acompanhado, numa imensa tela, a existência de Akhenaton. A imagem havia mostrado Quemete, quando ainda faltavam cerca de 1600 anos para Yeshua ben Yosef nascer em Betlehem, na Judéia. A grande tela mental tridimensional mostrara os últimos estertores do grande faraó. Nefertiti e suas 7 filhas, além do genro que iria suceder ao rei herético, o jovem Tutankhamon, ainda chamado de Tutankhatum, estavam em volta dele. Seu rosto macérrimo, pálido e cadavérico, que nunca fora cheio e viril, contorcia-se em dor. O veneno fatalmente estava fazendo efeito. Triste morte para um rei que revoltou-se contra os desmandos dos monges de Amon-Ra. Akhenaton estava morrendo. E Petizout, que seria chamada pelos gregos de Karnak, sempre ofendeu a sensibilidade real. Um homem de pureza osiriana, evoluído, pudoroso e fiel ao seu único grande amor, Nefertiti, a bela do Iterô, Nilo. O templo de Amon, construído no tempo de Alia, e várias vezes ampliado e embelezado, tinha um enorme harém, pretensamente destinado ao insaciável desejo rúbrico do deus, mas, na realidade, servia ao desiderato dos sacerdotes. Além dessa prostituição sagrada, a imolação permanente de carneiros para gáudio divino e, principalmente, a traficância sacerdotal dos amuletos, rezas de uso do oráculo de Amon, mantendo o povo num obscurantismo religioso absurdo, fez com que Amenhotep IV, o 10º faraó da 18ª dinastia, cedo, se revoltasse contra Amon e sua classe sacerdotal corrupta. Amenhotep IV, por seu lado, também revoltou-se contra o domínio político que os sacerdotes tinham sobre o Kemet. Os Ezeps, regiões administrativas, formadas por há mais de 2000 anos, já não era governada por escribas altamente profissionalizados, e sim, por interesses políticos e gostos pessoais, especialmente do alto sacerdócio de Amon-Ra. A indecorosa riqueza do templo, tendo como pano de fundo a miséria dos felás, aliada ao crescente mercenarismo hierárquico da vida egípcia, irritava o monarca. Isso era intolerável e, por isso, adicionado a fervores religiosos, Amenhotep IV transformou-se em Akhenaton. Aton está satisfeito, e começou um movimento de revolta contra o culto oficial. Inicialmente,
O rei lançou-se ao ataque aos deuses do Kemet e exaltou a existência de um único deus, Atum. Ele diferenciava Atum, o disco solar, de Ra, o espírito do sol. Akhenaton venerava o sol, aspecto físico de estrela. Fundou uma nova religião e desejou, através dessa, destruir a influência dos sacerdotes de Amon-Ra. Para fugir do ambiente sufocante de Oazete, futuramente conhecida como Tebas, pelos gregos, Akhenaton, fundou uma nova cidade, denominada de Akhetatum, cidade do horizonte de Atum, na atual Teu-Elamarna, mais ao norte do que a antiga capital. Ainda assim, no Alto Kemet, Atum é exaltado de forma extraordinária através da poesia do soberano, que proíbe o antigo culto e manda fechar todos os velhos templos. Todos os cultos são considerados ilegais, exceto o de Atum. Na sua nova cidade, o monarca festeja a nova vida. Bek, Altenutmes, seus artistas prediletos, são incentivados a desenvolverem a arte como é a vida, livre das determinações estranhas dos sacerdotes de Amon-Ra. Desse modo, o soberano é pintado, não mais como seus antecessores, com uma truculência majestática, mas como ele é realmente. Aparecendo-nos, pois, uma cabeça dolicocéfala, um rosto magro, estranhamente feminino, de expressão doce, feminil, quase etérea. Atum é um deus pai solícito e bondoso, ao contrário dos deuses humanos ou bestiais dos orientais. É um monoteísmo naturalista, que os homens simples de sua época não compreendem. Se Akhenaton fosse menos radical, mais maduro, teria feito uma transição. Mas não, fez uma ruptura brusca que o populacho não entendeu. Ao despojar a opulência dos sacerdotes e mandar raspar de todos os monumentos as sílabas Amon, inclusive de seu próprio pai, Amenhotep III, criou um escândalo jamais visto. Tornou-se herético e odiado. Não era somente uma situação religiosa. Havia mais coisas envolvendo a atitude do rei. Uma centena de ofícios e profissões, que dependiam dos antigos cultos, ficou profundamente amuada e saiu prejudicada pelas ordens reais. O monarca, ao proibir o culto aos demais deuses, tinha obstruído os negócios de milhares de profissionais que dependiam desses cultos. Por outro lado, os sacerdotes de todos os cultos, e mais especialmente os de Amon-Ra, não ficaram satisfeitos, passando a conspirar contra o monarca. O jovem rei vivia em perpétuo idílio com sua bela esposa, que lhe dera 7 filhas e nenhum filho. A lei o autorizava a gerar herdeiros em outra esposa, mas ele foi um modelo de fidelidade. Sua vida privada mesclava-se com sua existência real. A rainha segurava sua mão em cerimônias públicas, enquanto suas filhas brincavam aos seus pés. Os hititas, povo indo-europeu, sediado na Ásia Menor, atual Turquia, subitamente invadiu a Síria, a Fenícia e a Palestina, reinos vassalos do Kemet. Os cofres públicos precisavam, e muito, dos impostos daqueles lugares. Mas o doce Akhenaton não desejou guerrear. Com que direito mantemos outros povos sob o nosso talão? Mas, Kemet, o império, bobagem. O império é uma abstração. Por que devemos escravizar nossos vizinhos? Por que razão devemos mandar nossos filhos, nossos jovens, o futuro do Kemet, lutarem contra os hititas? Os generais odiavam. Com sua visão esplendorosa de uma vida espiritual, o monarca estava permitindo que o império degringolasse, o que era insuportável para os homens de armas. Os comandantes militares e os próprios ministros, inclusive o Tati, não escondiam seu ódio ao rei e oravam para que morresse. O espiritualista Akhenaton estava deixando o império cair aos pedaços. Os governadores da Síria e de outras localidades reclamavam por reforços que não vinham e não eram liberados por Akhenaton. Quando viram que o faraó não os ajudaria contra os invasores hititas, aquelas localidades destituíram os governadores do Kemet e proclamaram sua independência. Com isto, em poucos meses, o Tesouro Nacional,
já combalido com a construção da fabulosa cidade de Atum, Akhenaton, ficou amíngua. O caos reinou. Sem dinheiro, sem amigos, sem o povo a lhe apoiar, Akhenaton ficou abandonado em sua cidade. Aos 30 anos de idade, cercado de suas filhas, de sua esposa e de seu genro, adolescente, o faraó idealista morreu, tendo sido secretamente envenenado por Oreb, o general-chefe de suas forças militares, que também mandou matar Menkaré, o Tati do reino. Oreb associou-se aos sacerdotes de Amon-Ra e o azeite viria envenenar também o sucessor, Tutankhamon, que governou por pouco tempo, de forma obscura e sem importância. Além deste pobre faraó que morreu ainda na adolescência, um outro tomaria o poder antes de Oreb, mas morreria 4 anos depois, sendo conhecido como Ai. Oreb seria o último faraó da brilhante 18ª dinastia, sendo substituído por Ramassu I, seu afilhado e protegido. Ramassu seria conhecido pelos gregos como Ramsés, dando origem à dinastia dos Ramsés. Ramassu I já assumiria o trono velho, governaria pouco mais de um ano e logo colocaria seu filho, Seti I, para ser seu sucessor. Ramassu I seria o fundador da 19ª dinastia, que traria a hegemonia do Kemet de volta à região. Após a curta, mas profunda história do infeliz rei quemetense, a Assembleia Espiritual iniciou uma discussão que obrigou Mitratum, o grande coordenador da evolução terrestre, a restabelecer a ordem. Meus amigos, creio que um dos aspectos mais importantes de nossa reunião é definir um projeto que permita que novas culturas possam ser introduzidas. É fundamental que implantemos uma cultura monoteísta, que tenha um efeito agregador sobre a sociedade terrestre. Todos concordaram com as palavras de Mitratum. Um dos presentes, guia espiritual de renome no Kemet, coordenador de um dos lugares mais santificados da velha terra, arguiu: peço que me perdoem, mas o Kemet não deixa de ser monoteísta. Há uma grande veneração pelo Deus único, Ankh, em alguns lugares, e Ptah, em outros. Entre Elementes, os demais deuses são venerados como simples coadjuvantes do Altíssimo. Concordo com nosso irmão. Porém, o que proponho é algo mais específico. Queremos criar uma cultura monoteísta absolutista, que não tenha outros deuses, ou ídolos, ou netes ou homens santos concorrendo com ele. Creio que qualquer desvio do pensamento humano para utilizar intermediários serve apenas para dar ensejo a um comércio aviltante entre a divindade e o próprio homem. As palavras de Mitratum foram duras. A maioria das religiões existentes, assim como os templos, não estava preocupada com aspectos morais e intelectuais do ser humano. As religiões raciocinavam sobre as melhores formas de obter recursos para se sustentarem. Como introduzir o culto ao Deus Supremo se todas as religiões são politeístas? A pergunta fora formulada por um dos espíritos presentes. Todas as tentativas de introduzir um único Deus acabaram por sucumbir às pressões das religiões já constituídas. Houve um princípio de vozerio, cada um falando ao mesmo tempo, uns apoiando e outros apresentando argumentos discordantes. Mitratum levantou o braço e falou calmamente: creio ter o caminho adequado aos nossos propósitos. O silêncio voltou a reinar. Neste momento, ele falou para que todos ouvissem com clareza. As pessoas olharam para ele, intrigadas. Existe um grupo de pessoas descendentes de um mesmo varão, que estão localizadas no Kemet e que são, para todos os efeitos práticos, monoteístas. Aceita, até certo ponto, os demais deuses, tolerando-lhes com reservas. Contudo, para eles, seu Deus é o maior de todos, assim como é o único a ser cultuado. Isso é um bom começo. Na realidade, eles não são totalmente monoteístas e sim, cultuam o enoteísmo, ou seja, consideram que o seu Deus é superior aos demais, repudiando os outros. O comentário fora feito por um dos espíritos mais respeitados da Assembleia, Rafael, o antigo Gebrandon.
Mitaton meneou positivamente a cabeça, assentindo às reflexões de Rafael, mas aproveitou para complementar o seu pensamento. Creio que se pudéssemos congregá-los e orientá-los adequadamente, poderiam se tornar monoteístas. E mais fácil convencer alguém de que só existe um único Deus, quando ele já acredita que o seu é o maior, do que explicar a uma pessoa que crê em muitos que todos não passam de fantasia e lendas, e que ele está laborando em erro por todos esses anos. A assembleia pareceu ficar contagiada com a boa ideia e Rafael, então, perguntou: quem é esse povo, mestre Mitaton? O espírito respondeu, solícito, à pergunta. São os Abirus. Alguns presentes já os conheciam e comentaram entre si sobre esse povo. Uma onda de murmúrios tomou conta do amplo recinto. Mitaton levantou a destra e perguntou a um dos que tinham se mostrado reticentes: Mestre Montu, o que você tem contra os Abirus para reagir desta forma? O guia espiritual Montu, que era considerado um deus no Egito, respondeu, humildemente: perdoe minha ousadia em comentar sobre os Abirus. Tenho certeza que o nobre Mitaton há de me perdoar por qualquer comentário menos airoso, mas conheço nossos irmãos Abirus e, com todo o respeito que me merecem, sou obrigado a dizer que são um grupo com hábitos horríveis e uma cultura geral muito baixa. Mitaton sorriu, concordando com as palavras de Montu, o coordenador local, e replicou: concordo com meu irmão Montu. Realmente, os Abirus, como a maioria dos povos nômades, têm certos hábitos deprimentes. São bastante sujos, não primando pela higiene pessoal. São egotistas, seus rebanhos de carneiros pastoreiam entre as plantações dos nossos irmãos do Kemet que, com justa razão, os enxotam. Além do que, são rixentos e cruéis. Mas todas essas características podem ser alteradas com educação, conscientização e um trabalho de moralização dos costumes. O outro meneou a cabeça, apresentando dúvidas quanto à eficácia de se conseguir alterar o comportamento dos Abirus, e comentou, sem querer debater com o nobre Mitaton: creio que isso deve ser bastante difícil enquanto permanecerem no Kemet. São tolerados pelo fato de serem pastores e de os quemetenses terem horror a essa atividade, especialmente depois de terem sido dominados pelos Arcaxazut, mais conhecidos como Ixus, que eram pastores também. Por outro lado, têm sido utilizados como mão de obra barata, quase escrava, totalmente servil, pelos nossos irmãos do Delta. Desse modo, enquanto forem submetidos ao jugo quemetense, jamais poderão se desenvolver adequadamente. Poderemos retirar esse povo do Kemet e levá-lo para outro local onde poderíamos desenvolver uma nova cultura, com base na atual, comentou Rafael. Nobre Rafael, sem querer ofendê-lo nem redarguir de forma insolente, mas retirá-los do Kemet é uma missão muito árdua. Os Abirus não são sequer um povo, já que são várias tribos e clãs espalhados pelo Delta. Muitos foram levados para o sul para trabalhar em construções e na manutenção de comportas, canais e outras obras de contenção do rio. Além disso, mestre Mitaton deve saber desse fato, são divididos em grupelhos que nem sempre se entendem. Já houve muitas rixas e contendas entre os Greys e cada um deseja ser o mais proeminente e dominante. Mitaton concordava com o expositor, meneando a cabeça em assentimento. Além disso, os Abirus iriam para onde? Todos os lugares em volta do Kemet estão de certa forma, ocupados. Em direção ao noroeste, teriam que enfrentar os terríveis líbios. Seriam dizimados. Para Canaã, seriam trucidados pelos ferozes cananeus. Creio que o único lugar razoavelmente vago seria o deserto do Sinai, que é inóspito. Mitaton voltou-se para o coordenador-geral do Kemet, o belíssimo Osíris, o mesmo que fora grande reinara dos deuses, e perguntou-lhe: Mestre Osíris, quantos Abirus temos hoje? Osíris pensou um pouco, como se folheasse sua memória, e respondeu, em tom firme: pouco mais de 500.000 pessoas. É um grande grupo. Neste instante,
o coordenador dos povos arianos, o poderoso Vayu, que mudara seu nome para Samael na época do grande batismo, quando Varuna trocara seu nome para Micael, entrou na conversa. Samael foi, muitas vezes, confundido com o mítico Lúcifer, o portador de luz, que não passava de uma representação genérica dos alambaques capelinos. Vayu fora um alambaque que havia se regenerado ainda em Atlante, 400 anos antes do grande exílio. Renascera diversas vezes em Atlante, tornando-se um espírito evoluído. Viera como guardião, tendo trabalhado na Suméria, logo no início dos nascimentos dos capelinos, quando se projetou pela sua firmeza de caráter e disciplina ferrenha. E o pior, se me permite comentar, disse Samael, é que os Abirus, pelo que sei, mesmo sendo mal vistos no Kemet, são felizes, achando que aquela também é a sua terra. Não desejam partir e, para complicar, os quemetenses não os deixariam ir embora, mesmo tendo desprezo por eles. A utilidade e a força de trabalho desse povo não pode ser desprezada. Fornecem, além da carne dos rebanhos, uma mão de obra barata, servil e obediente. A plateia ficou calada. As discussões não eram comuns entre os espíritos evoluídos, pois a diversidade de opiniões é salutar. Mitatum, muito calmamente, disse, concordo com as opiniões do irmão Samael. Realmente, há obstáculos difíceis, mas não insuperáveis. Se planejarmos adequadamente, poderemos ter êxito. Eles têm a vantagem de já acreditarem na supremacia de um Deus sobre todos os demais. Por causa disso, pouco ou nada se misturaram com outros povos, mantendo pura a sua cultura milenar. Micael, que até aquele momento não se pronunciara, falou com sua voz grave, melodiosa e clara. Creio que os Abirus, assim como outros povos, são bons candidatos. Quanto ao fato de serem um grupo cuja cultura deixa muito a desejar, quero lembrar aos amigos presentes que a maioria dos atlantes degradados também era o joio que separamos do trigo do planeta e, nem por isso, continuaram sendo o que eram, porquanto uma boa parte já conseguiu regenerar-se, retornando ao lar natal. Se os Abirus são um grupo cujos hábitos são estranhos e eventualmente degradantes, mais uma razão para envidarmos todos os esforços para transformá-los num povo digno e altaneiro. Contudo, não devemos tomar decisões precipitadas sem antes conhecermos todos os aspectos da questão. E assim foi feito. Durante algumas horas, desfilaram a história de Abram, Itzchak, Jacob, Yosep, e também do espírito de Uazogan, que dera origem ao culto de Yahvé, e de equipe de Sansavi, que prosseguiram o novo e revivido culto a Yahvé. Deste modo, todos chegaram à história dos Abirus e de como eles haviam sido influenciados pelos espíritos comandados pelo grande Orofiel. Mitatum, finalmente, resumiu o quadro atual dos Abirus. O primeiro grupo se compunha de uma minoria, era elegante, financista e donos de largos rebanhos, dominando grandes porções da economia quemetense. O segundo grupo, mais numeroso do que o primeiro, era de pastores que conduziam os rebanhos da elite que se intitulava de Israel. O terceiro grupo, um imenso e largo contingente de mais de 400.000 pessoas, compunham-se de escravos dos quemetenses, ajudando a construir Perramassuiticu. Estes é que eram considerados a escória do Kemet. Terminada a exposição de como os Abirus se haviam formado, Mitatum expôs seu plano de forma que todos pudessem participar. No final da apresentação do projeto, Samael perguntou, e quem será o nosso missionário? Um silêncio se fez presente novamente, quando uma voz que não havia se pronunciado até aquele instante se fez ouvir. Se os nossos superiores me permitem, gostaria de propor um candidato. Todos se voltaram para a bela figura de Orofiel, o braço direito de Mitraton. Micael meneou a cabeça em assentimento e o belo arcanjo falou o nome do seu candidato. A assistência ficou estarrecida com a estranha proposta, até que a voz maviosa de Panuel se fez ouvir. A proposta de nosso irmão Orofiel é magnífica.
Eu a apoio de forma incondicional. Nenhum outro espírito será capaz de tal façanha. Mitraton e Micael concordaram também, sendo que o plano de Mitraton ficou completo, obtendo o concurso fraterno de todos. Tudo estava pronto para a formação de uma nação que teria como base de sustentação uma cultura monoteísta que, com o decorrer dos milênios, iria se espalhar pelo mundo. Capítulo 1. A princesa Termutis nunca tinha visto um homem tão belo e charmoso como o príncipe Getur de Sidom. Ela ficou encantada e simplesmente fascinada por aquele homem longilíneo, de cabelo negro encaracolado, nariz levemente adunco, olhos circundados de cílios negros e longos, com a pele azeitonada. Ele era alto, 1,90 m, enquanto que ela era bem o tipo amita, magra, de pele marrom escura, cabelos anelados, olhos grandes com cílios enormes e de uma beleza exótica. Ela também era alta para os padrões quemetenses, tendo puxado seu pai Ramassu II. Termutis tinha 14 anos, tendo sido não oficialmente destinada a Caemoaste, o primogênito do faraó, seu sucessor direto. Caemoaste era um fervoroso sacerdote de Ptah-Menelfert, preferindo os longos estudos da filosofia e da religião aos prazeres da corte. Não havia casado, estando com quase 30 anos. Ramassu já o havia interpelado por várias vezes em relação ao casamento e ele preferia ficar em seu templo do que na corte em Oazete, ou mesmo em Dijonete. Ramassu havia decidido que faria o casamento entre Caemoaste e Termutis, mesmo a revelia do seu herdeiro. As razões de Estado teriam que falar mais alto do que as razões do coração. Getur era filho de um rei de Sidom, um fenício de origem amplamente misturada, tendo sangue semita, indo-europeu e sumério. Viera, como tributário que era, pagar os impostos ao grande faraó e passar um tempo como seu convidado. Ramassu II, como os demais reis daquela época, gostavam de ter filhos de seus vassalos como seus hóspedes, como uma forma de mantê-los calmos e sujeitos à sua lei imperial. Getur acabara de chegar de Sidom para uma estadia de 2 anos onde aprenderia as regras do reino e a obediência cega ao faraó. Termutis o vira no corredor do palácio do pai enquanto o jovem rapaz chegava de Sidom. Ele não olhava para mais nada a não ser as grandes colunas do palácio, estando encantado em passar este tempo em Oazete. Alguns meses depois, antes de Ramassu consagrar a união de Termutis com Caemoaste, os dois jovens se encontraram numa festa religiosa e o golpe de foldre entre os dois foi imediato. Getur ficou louco pela bela donzela que o instigava com sorrisos e promessas de felicidade no olhar. Acabaram se encontrando e o inevitável aconteceu. Durante meses o tórrido romance se desenvolveu sob o beneplácito olhar da aia de Termutis, que corria risco de vida por esconder e incrementar o amor proibido. Um dia, a menstruação da moça não veio, e ela descobriu, horrorizada, que aquelas loções e macerações nem sempre davam bons resultados na prevenção da gravidez. Ela estava grávida e só havia uma forma de sobreviver, era ser honesta com o pai. Ela sabia que o velho faraó a amava eternamente, muito mais do que as demais filhas e filhos. Teria que contar com a magnanimidade do soberano. Colocou seu nome para uma audiência privada e muniu-se de coragem. Ramassu estava particularmente de boa vontade naquele final de tarde e recebeu sua filha com alegria e felicidade. O que traz a minha adorada Termutis à minha presença? Deseja mais joias e presentes? Não lhe tenho provado o meu amor? Não, meu pai. O que desejo é uma prova que supera os bens materiais. Joias e presentes recebo quase com perfeita constância. No entanto, o amor é algo mais profundo do que simplesmente presentear, é compreender e perdoar. Ramassu era um velho e sagaz monarca. Os governadores esepianos tentavam ludibriá-lo com engodos e presentes. Os monarcas estrangeiros o adulavam, enviando-lhe objetos raros e escravas belíssimas. No entanto, a filha, nem a mais velha, nem a mais moça, mas apenas a preferida, andava em terreno perigoso. Ramassu detestava subterfúgios.
Seu rosto endureceu-se e ela sentiu que precisava ser mais direta. Digo perdoar, pois fiz algo que demanda o seu perdão. Hamasu olhou-a com severidade. Sem mais circunlóquios, irei direto ao assunto. Estou grávida. Hamasu empalideceu e balbuciou. Há quanto tempo? Creio que mais de 3 meses. Quem sabe disso? Tartamudeou o soberano. Ninguém, nem mesmo o pai. Hamasu desviou o olhar da menina e pensou durante alguns minutos. Nunca um tempo pareceu tão longo e arrastado para Termutis. Ele pensou em todas as possibilidades. Matar a filha e o homem que ousara possuí-la. Seria um grande escândalo que não lhe cairia bem. Matar o recém-nascido seria uma opção, mas ele era, bem ou mal, seu neto. O rei acalmou-se e começou a pensar de forma clara e distinta. A primeira coisa era proteger o trono de um alvoroço. Sua figura de faraó era sagrada e acima de tudo não deveria ser maculada com impropriedades de uma menina. A segunda coisa era proteger a imagem de sua princesa. Qualquer loucura da moça teria como repercussão o próprio soberano. Escute o que vou lhe dizer, pois só falarei uma única vez. A moça, que estava genuflexa perante o pai, levantou a cabeça timidamente, e encarou-o com os olhos encharcados de lágrimas silentes que lhe corriam pela face. Você, sua ai e mais uma dama de companhia de sua extrema confiança irão passar 2 anos em Djanete, na casa de um dos meus parentes. Ele já é falecido e não deixou prole, o que me permite considerar sua casa como minha. Vocês irão logo após a grande festa de Ra, que será celebrada dentro de 15 dias. Nesse período, todos nós nos deslocaremos até lá e ninguém notará sua ausência após a festa a não ser certas pessoas do palácio como sua mãe e sua irmã. Neste caso, elas irão com você para ajudá-la e, para todos os efeitos, vocês irão para acompanhar sua mãe por motivos de doença. Meus médicos inventarão uma doença de pulmão ou outra qualquer, que exige os ares de nossa terra natal. A moça acompanhava a descrição do pai e sorria em total aprovação. Você terá o seu rebento e fará dele o que desejar. Se nascer morto ou vier a morrer nos primeiros dias, será como se nunca tivesse nascido. Se vingar, nunca poderá ser conhecido como seu filho. Poderá ser criado por algum servo como se fosse filho dele ou, se você preferir, ser educado por você. Neste caso, deverá inventar alguma triste história de que foi abandonado pela família, ou que, nos estertores da morte, uma pobre mãe confiou-lhe o filho para que fosse criado como se fosse seu. No entanto, não deverá ser conhecido como sendo seu filho de fato. Suas damas de companhia e sua mãe responderão com a vida, caso isto venha a ser conhecido. A menina meneava a cabeça, agradecida. Há, contudo, um preço a ser pago. Quero a vida daquele que ousou profaná-la. O choque do preço a ser pago foi muito forte e a menina desandou a chorar, soluçando alto, enquanto que o pai, severamente, dava um comando peremptório: cale-se imediatamente. O que deseja com essas lamúrias? As paredes têm ouvidos e, em breve, todos saberão de seus gritos. Quero saber quem a desonrou, pois amanhã ele poderá alardear que é pai do seu filho bastardo. Meu pai, não posso entregar o nome do homem que eu amo. Seria uma infâmia que eu jamais me perdoaria. Neste caso prefiro mentir e dizer qualquer nome, especialmente algum escravo velho, para que sua ira seja aplacada e sua sede de sangue seja saciada. Sua criança estúpida. Não se trata de vingança, e sim, de proteger seu nome, sua honra e sua reputação. Ele jamais dirá que é o pai do meu filho, pois em breve irá embora e nunca mais nós nos veremos. Você não conhece os homens, minha filha. Esse ser repugnante, que ousou conspurcá-la, irá se gabar a todos de que além de ter partilhado de seu leito, ainda gerou-lhe um filho bastardo. Não, nunca este homem. Ele é um príncipe em tudo. Hamasu levantou o braço e disse-lhe: basta. Já sei quem é.
Meus olheiros haviam me falado de cochichos e murmúrios, mas eu não os levei a sério. Trata-se do príncipe Getur de Sidom. O coração de Termutis gelou de pavor. Seu adorado Getur seria morto. Hamassu olhou para fora da grande porta que dava vista para o grande rio Iterô, e depois de alguns segundos de reflexão, enquanto a moça chorava baixinho, disse-lhe: manteremos o plano como tínhamos imaginado. Pouparei Getur não por causa de suas lágrimas e rogos. Seu pai me é fiel aliado e não desejo causar-lhe mal. No entanto, a culpa de seu procedimento não ficará à toa. Você estava destinada a ser a esposa de meu sucessor, seu irmão Kemoaste. Você ia ser rainha do Kemet e primeira esposa do futuro monarca. Não será mais nada. Continuará sendo minha filha, pois isso os deuses já haviam determinado e nada posso fazer. Porém, irá de Janete, terá seu bastardo e nunca mais poderá casar-se. Eu a proíbo de casar-se com quem quer que seja. Poderá viver na corte com seu filho ou filha, não me importa. Porém, se seu filho for homem, deverá ser sacerdote. Se for mulher, será sacerdotisa. Reze para que seja homem. Os sacerdotes até que são felizes e podem se casar e ter quantas mulheres puderem sustentar. No entanto, se for mulher, deverá ficar celibatária para sempre, assim como você. Não quero descendências dessa bastardia. Termutis saiu da entrevista com o coração parcialmente alegre. Esperava o pior, a morte de Getur, e obtiver a vida do seu amado. No entanto, saíra com um sentimento de perda espantoso. Nunca mais veria Getur e teria que passar 2 anos em Djanete, esquecendo as alegrias do grande palácio de Oazete. Que seja, seu filho, que ela jamais poderia dizer que era seu, poderia viver uma vida saudável e cheia de felicidades. Deveria ser sacerdote, o que não chegava a ser uma terrível penitência, e com isso, viveria protegido das agruras do mundo. Não lhe passou pela cabeça que poderia ter uma filha, tamanha certeza de que iria ter um menino. As 2 semanas passaram-se rápidas e Termutis, com a mãe fula de raiva com o exílio forçado, Aia, feliz, pelo desfecho razoável, e mais 2 damas de companhia, uma irmã e uma prima, que imaginavam aventuras em Djanete, famosa pela beleza dos seus homens, quase todos descendentes dos Ixos, desceram Iterô até a cidade fortaleza. A casa era uma mansão enorme, despropositada, que era atendida por um batalhão de servos e escravos pagos pelo faraó. Uma pequena guarda foi enviada para proteger a mansão de eventuais assaltantes e bandoleiros. Um eunuco extremamente afetado, de modos irreprocháveis, chamado Kia, passou a ser o governante da casa, fazendo as compras e coordenando o trabalho dos escravos, e, compassivamente, escutando as longas e intermináveis alocuções da mulher do faraó e das damas de companhia. As dores da delivrance não foram intoleráveis para a jovem Termutis, que logo expulsou do gentil Iterô um belo garoto. O menino nasceu assim que o Iterô baixou suas águas. Ela deu-lhe o nome de Amose. Ra nasceu, e o menino nascerá durante a alvorada, o que era considerado um bom sinal, já que receberia de imediato as bênçãos de Ra. O menino cresceu em saúde e formosura. Era incrivelmente parecido com Getur a ponto de arrancar suspiros de saudades de Termutis, que nunca mais vira o amado a não ser em seus sonhos, onde lhe povoava com emoções a mente da jovem. Aos 2 anos, já andando e falando de forma razoável para sua idade, foi levada ao Oazete, para ser apresentada ao grande Hamassu II. Termutis ensaiou uma triste história de que o menino nascera em sua casa e que sua mãe, uma simples senadora, morrera no parto. Desta forma, a princesa assumira a responsabilidade da educação do taludo rapazote, por amor e misericórdia. A notícia do nascimento do menino na casa de Termutis não fora levada a sério por ninguém na corte, a não ser na frente do rei, já que não seria prudente se indispor com o monarca. Todos já conheciam a história de Amose,
E os contos picantes que corriam na corte eram de tal sorte que Ramaço, ao tomar notícias de que seu golpe para esconder a verdade não fora bem sucedido, arrependeu-se de não ter casado Termutis com Getur. Eles teriam formado tão belo par, mas agora era tarde. Getur voltara a Sidom e estava comprometido para casar com uma princesa local, e Termutis estava desgraçada perante a corte.